Hoje eu vou falar de um tema que eu sou apaixonada, mas você já vai saber sobre o que é. Primeiro eu quero contextualizar. Vem comigo. Hoje a gente vive numa era de saturação de atenção. Você sabe, eu sei, a gente vive muito envolvido com redes sociais. Por exemplo, o brasileiro, segundo dados de 2025, passa em média por dia 3 horas e 37 minutos em redes sociais. Terceiro maior média do mundo. O feed, a gente sabe como é, né? Uma quantidade absurda, contínua, é um rio de estímulos curtos, contínuos, fragmentados, projetados para dispersar a nossa atenção imediata. Os algoritmos, né, ficam reforçando ali, né, e comprometendo a nossa capacidade de foco. Em algum momento está acontecendo alguma coisa nessa economia de atenção, uma coisa muito legal. As pessoas começaram a perceber, algumas, né? Sempre algumas, o preço cognitivo disso. Não necessariamente de forma consciente, é verdade, mas começou a surgir um fenômeno maravilhoso que é a leitura de livros. Você notou? Você percebeu como a gente tem um monte de clubes de livros e gente falando de livros? Eu sei que isso para mim tem um monte por conta que o algoritmo me entrega isso, mas eu fui atrás, não é só comigo. As pessoas estão começando a querer se desintoxicar digitalmente. Eu já falei isso em outros temas por aqui. E muitas delas estão indo para a leitura de livros. Tá? Em muitos casos pode ser até e-book, pode ser até livro digital, audiobooks, como eu tenho feito também. Então a leitura profunda, né, aquela que exige atenção, uma atenção sustentada, vamos dizer assim, começou a ser percebida, principalmente por jovens, como até um ato de resistência, uma forma de dizer, eu escolho onde eu coloco o meu foco. Isso tem um significado, tem um simbolismo grande, né? Vocês têm uma ideia, uma pesquisa do MIT, publicada em 2025, mostrou que grupos que usaram LLMs para processar a informação apresentaram menor conectividade neural e menos envolvimento cognitivo do que grupos que usaram apenas o próprio raciocínio. O cérebro, literalmente, trabalha menos quando a IA pensa por ele, né? Resumindo o que eu estou dizendo dessa pesquisa. Certo ou não? Com certeza isso está chegando para a gente. E está criando um movimento que está tímido ainda, mas de valorização do esforço cognitivo genuíno. Mas não é só isso, a leitura voltou com tudo, porque ela também traz um senso de comunidade, por isso muitos clubes de leituras, tá? E também as pessoas querendo dar um up, mudar essa história do sedentarismo, não ficar só na atividade física, mas cuidar também do sedentarismo cognitivo, que foi um dos episódios, né, que eu fiz o ano passado. Muito legal, né? Então, durante muitos anos, a gente terceirizou a nossa memória para o Google, depois para o GPS no mesmo tempo, e agora a gente começou a terceirizar nosso raciocínio para as inteligências artificiais. Então, a questão é, não estou demonizando a tecnologia, eu uso, caramba. O ponto é outro, é quando tudo é facilitado, a gente começa a pensar, começa a usá-los como acessórios e usar a sua mente, seu cérebro, na verdade, para pensar de forma profunda. Uma atividade de cada vez se torna uma coisa muito rara e é o que a gente faz numa leitura de um livro, por exemplo. Então, ler um livro inteiro é mais do que entretenimento, é um exercício cognitivo maravilhoso. É um treino de atenção, de imaginação, né? Onde nosso cérebro faz conexões por conta própria. E talvez a leitura esteja voltando, porque ela oferece algo que está ficando escasso. Esforço intelectual voluntário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Tendências de Mercado e Consumo. Eu sou a Célia Linzingen e neste episódio eu vou falar para vocês sobre ler como um novo status.
Ler está virando um novo posicionamento. Leitores, as pessoas estão se posicionando. Eu leio livros, sim, adoro. E isso está virando status social. Até as marcas de luxo estão entrando nessa, para você ver. Então, ler é um novo status. Que tal? Gosta? Esse é o título do episódio. Então, vamos lá. O que os dados dizem, né? Vamos aos números, então, porque eu acho que é sempre importante. Então, uma pesquisa, Retratos da Leitura, do Instituto ProLivro, que trouxe dados assim assustadores, né? Que 53% dos brasileiros não leram nada em 3 meses. Mas, né, infelizmente, né, a gente tem mais não leitores do que leitores no Brasil. É triste, né? É triste, mas, ao mesmo tempo, quem lê está lendo mais. Em 2025, a Câmara Brasileira do Livro registrou crescimento de 6,5% nas vendas de livros físicos. Isso significa um total de 185 milhões de exemplares comercializados, com faturamento de 4,5 bilhões. Crescimento real, 3,3% acima da inflação. Vamos nessa, né? Então, o que acontece? A base de leitores habituais não cresceu, infelizmente. Mas acontece o seguinte: aqueles que leem estão lendo mais, compram mais, se engajam mais. Então, o mesmo fenômeno que acontece com mercados premium. A base diminuiu, tem uma contração da base, mas tem uma expansão de valor. E um fenômeno chamado BookTok está no meio disso tudo, está envolvido nisso, né? Então, a hashtag BookTok ultrapassou 3 bilhões de visualizações só no Brasil, que é uma hashtag muito utilizada no TikTok, para quem está por fora, né? Então, livros que viralizam, né, com essa hashtag na plataforma do TikTok registram aumento de até 300% nas vendas, tanto vendas físicas quanto digitais. Algumas editoras brasileiras, inclusive, mudaram suas estratégias de marketing. Estão contratando booktokers como consultores editoriais. Não sei se eu gosto disso. Não sei se todo mundo, booktalker, tem essa expertise. Isso me assusta. Não sei você. Não estão contratando booktokers não como influenciadores de publicidade, mas como pessoas com o poder de sinalizar o que vai funcionar ou não, e é isso que me preocupa, né? Eu gosto dos especialistas, eu acredito neles. Mas, enfim, essa é a opinião, né? Aqui eu não estou para dar opinião, estou para trazer o que está acontecendo. Bom, o TikTok, em ação de ativação para o BookTok, distribuiu mais de 100 mil livros no Conjunto Nacional na Avenida Paulista, em São Paulo. A fila durou horas, né? Quer dizer, é um comportamento cultural que a gente está vendo. E agora, gente? E os clubes de leitura? Ai, que bacana, né? Mais de 2 milhões de brasileiros participam de clubes de leitura em algum formato, né? Em plataformas e tudo mais. Muito forte entre millennials, que é a geração Y, e também na geração Z. O Google também apontou algo chamado Reading Weekend, que foi uma das principais, está sendo uma das principais trends de 2026. O Pinterest registrou aumento de 265% nas buscas por Book Club Retreat Ideas. Os Silent Book Clubs, onde as pessoas simplesmente, já viram isso, né? Ficam em silêncio, lendo juntas, sem pressão de discussão, sem ser obrigado a fazer comentário inteligente, provar que você entendeu, fazer cara de Excel. Já operam em 60 países, com mais de 2.000 capítulos. Então pense nisso por um segundo, né? Um modelo de clube onde as pessoas se reúnem para ficar em silêncio. Em um mundo onde encontro social pressupõe conversação, performance, engajamento ativo, ficar quieto agora virou um produto desejável. Louco, né? Mas tá o que está acontecendo. E por que será que está acontecendo isso agora? Me contem, né? Então tem uma frase que está rolando por aí desde 2024, que é: o que era status virou pertencimento. Então, por décadas, né? E isso é forte, né? Obviamente, o consumo tem a ver muito com distinção. É óbvio, eu me distingo, eu sou diferente de você pelo que eu tenho, pelo que eu uso, pelo que eu mostro, é a minha bolsa, é o meu carro, a minha roupa.
A leitura já tinha essa função em alguns círculos, né? O livro de cabeceira como mostrando uma sofisticação intelectual. Mas o que está acontecendo agora é diferente. Por exemplo, a geração Z e a Y, que eu comentei com vocês, elas não estão comprando livro para mostrar superioridade. Mas elas estão fazendo isso para mostrar eu faço parte de algo. Então, como muitos outros segmentos, o livro ele está demonstrando muito mais um pertencimento para uma comunidade do que uma distinção. Eu sou intelectual, mas eu pertenço a uma comunidade, tá? Bom, 73% da geração Z e geração Y preferem comprar de marcas que representam valores em que eles acreditam. A gente já falou sobre isso. E 9 em cada 10 associam o consumo à expressão pessoal. Óbvio, tá? E isso se aplica ao livro, lógico. O que você lê diz quem você é, com o que você se alinha, em que conversa você quer participar, qual é o teu grupo, né? Qual que te interessa. E o BookTok não é uma plataforma de resenhas literárias, não tem nada a ver, é uma plataforma de identidade, é uma fofoca literária ali. São vídeos curtos onde a trama de um livro é comentada de forma intrigante, gera curiosidade, identificação. Então se cria uma comunidade ali, tá? Tá acontecendo muito isso, tá? Tem uma ironia nessa história. Então, a mesma geração que cresceu em vídeos de 15 segundos está começando a ressuscitar um formato que exige horas de dedicação exclusiva. Será que faz sentido? Porque eu acho que faz, porque o livro ele traz algo que as redes sociais não conseguem entregar, profundidade. O feed de qualquer uma das redes, ele é fragmentado, ele entrega alguma experiência efêmera. O livro integra. Então o algoritmo nos leva para dezenas de assuntos diferentes em poucos minutos. A leitura faz você ficar, você permanecer. Então é quase uma rebelião silenciosa contra a lógica da distração permanente. E daí quando a comunidade te apoia, te dá força, gente, não só na leitura, né, em tudo, a comunidade te lva para um lugar que hoje as mídias tradicionais não conseguem, através de suas campanhas, tá? O Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, registrou o crescimento de 163% no seu clube de leitura de 2022 e 2023, de 760 para mais de 1.240 membros ativos. Uma instituição cultural tradicional, no ambiente físico, crescendo a esse ritmo no período que a gente achava que o físico tinha morrido. Não morreu, não. Então, o que o Centro Cultural Banco do Brasil percebeu, que muitas marcas ainda insistem em não perceber, é que o clube de leitura não é um produto cultural, é um produto de comunidade. A curadoria que é feita é um gatilho, né? É essa conexão que faz as pessoas voltarem. Então, é tudo isso junto, essa descoberta combinada. Então, antes de falar de marcas, que eu sempre acabo trazendo alguma coisa de marcas, eu quero passar por 3 manifestações concretas desde desse movimento que me parecem muito relevantes para quem trabalha com estratégia. Cada uma mostra um modelo de negócio diferente. Então vamos lá. Vamos começar com o efeito Netflix, né? Quando a série vende o livro, sabe? Então, produções baseadas em livros somaram mais de 9 bilhões de visualizações da Netflix no ano passado. Cerca de 20% do total de horas assistidas nesta plataforma. E o que isso gerou? Um ciclo de consumo que inverte a lógica tradicional, tá? Então, por décadas, qual era? O livro faz sucesso, vira filme, vira série. Agora o ciclo é mais complexo. Então, o BookTok, ele criou uma hype em torno de um título, a Netflix vai lá, adapta e o livro explode nas livrarias com o selo da plataforma na capa. Percebeu? Nossa! Então, a edição de um título recente com esse selo vendeu 500% a mais do que a versão original. O audiolivro de um dos lançamentos registrou crescimento de 990% nas plataformas globais após a estreia. A 4ª temporada de Bridgerton triplicou as vendas da série e dos livros da Julia Quinn, que é a autora. Então, o que mudou não é só o volume de público, o volume de vendas, mas é a natureza do público. A adaptação audiovisual está recrutando pessoas para leitura que talvez não teriam chegado no livro se não fosse por esse caminho. E aí o livro vira a versão premium da experiência. Quem assistiu a série, quer mais fundo, vai lá,
Então, isso é um modelo de funil que editoras e plataformas de streaming ainda estão aprendendo a explorar juntas. Outro fenômeno sensacional, os audiolivros. Eu sou adepta. E aqui surge uma coisa muito interessante, né? Eu pergunto sempre, eu estou lendo um audiolivro. Me dá uma coisa estranha. Eu falei, por que eu estou falando aqui? Ouvir um livro é ler? Eu não tenho essa resposta. Você tem? Não tem. Independente da resposta, é sim, é ler. Claro que é. Porque eu estou vivenciando tudo. A leitura não está só nas letras. A leitura é muito mais. Independente da resposta, né? Que você não pode não concordar comigo. Esse comportamento mostra uma transformação relevante. E eu vou dar aqui a minha experiência. Eu ouço o livro quando estou dirigindo. Eu ouço o livro quando estou lavando louça ou na cozinha. Eu ouço o livro quando estou indo para academia ou na academia. Eu uso esses espaços. E daí fica muito gostoso. Então, o audiolivro está permitindo a leitura nesses espaços inacessíveis. Trânsito, caminhada, academia, viagem de avião. Fica muito mais gostoso. Não substitui o livro físico, eu continuo comprando o livro físico. Mas a gente tem essa combinação mesmo, né? Então o consumidor escuta e vai, de repente ele pode se aprofundar em outras coisas. Para editoras e marcas de conteúdo, isso significa que a leitura está deixando de ser uma atividade exclusivamente visual. É multimodal, né, gente? E tem mais um ponto que eu falei, né? Falei da Netflix dos livros, falei dos audiolivros. Turismo literário, viajar para dentro do livro. Essa foi uma tendência que eu suspeitava, mas gostei de nessa pesquisa de identificá-la. Um relatório da Expedia deste ano, Unpack 2026, revelou que 91% dos viajantes têm interesse em planejar viagens, né? Para ler, para relaxar e passar tempo de qualidade. O turismo literário, segundo a Skyscanner, é uma das principais tendências de viagem. E o Pinterest também já mostrou que as buscas sobre isso, road trip book, estão aumentando muito, acima de 100%. Então, o que é isso, né? O que é o turismo literário na prática? É você viajar para Edimburgo por causa de Harry Potter, para o interior da Escócia por causa de Outlander, euzinha, quero ir para Inverness e vários lugares lá, para Provence, por causa de um romance, para Toscana, na Itália, por que não, né? Para Nova Zelândia, Game of Thrones, e para Turquia, para quem gosta das novelinhas, enfim. Mas também tem isso, mas também tem algo mais simples e mais novo, né? Reservar uma semana num chalé para ler, sem agenda, sem passeio obrigatório, sem foto. A Slow Travel Company, você ouviu bem, que foi lançado ano passado, ela oferece retiros de 5 dias para grupos de 12 pessoas em locais como Costa Rica, no Maine. Ai, eu queria ir para o Maine fazer isso. Interior da Inglaterra também. O produto é ausência de programa. O produto é ausência de programa, você ouviu bem. Só espaço, refeições e tempo para ler. Ai, gente, meu paraíso. No Brasil, ainda esse mercado está meio devagar, tá? Esse é o ponto, né? A gente tem geografia para isso, né, gente? Chapada Diamantina, Pantanal, sei lá, até Gramado, enfim. O produto que ainda não foi criado. Então, qualquer marca de hospitalidade que se mover agora está entrando no espaço vazio. E tem mais, e eu finalizei ainda a minha série, que é o Silent Book Clubs, estar junto sem precisar falar. Eu prefiro ler sozinho mesmo, preciso me reunir com pessoas para saber que todo mundo está lendo, mas isso sou eu. São encontros, então, onde as pessoas chegam, sentam e ficam em silêncio, cada uma com seu próprio livro, sem pressão de ter lido o mesmo capítulo, o mesmo livro. Tem mais de 60 países já. Conexão sem obrigação de performance social. Enfim, gente, será que é uma resposta comportamental ao esgotamento das redes? Sorry. E para marcas de spa que tá frio e eu não quis colocar um casaco para não ficar muito pesado aqui no vídeo, agora eu tô com soluço. É triste. Então, o esgotamento das redes talvez seja isso uma resposta para eles, né? Pode ser que sim, pode ser que não.
Então, para marcas de espaço físico, como cafés, livrarias, centros culturais, é uma ativação de baixo custo, né? E alto significado. Então, você não precisa de palestrante, não precisa de programa, você precisa de espaço bom e disposição de deixar as pessoas existirem em silêncio por algumas horas. Legal, né? Eu não poderia deixar de falar da leitura como wellness, como bem-estar. Porque durante muito tempo a leitura foi associada só à educação e ao conhecimento, que é muito importante. Mas tem uma nova camada que o bem-estar, eu acho que ele está em tudo, né? Ele está permeando absolutamente tudo. Então, tudo que eu falei aqui, esses reading retreats, os clubes silenciosos, silent clubs, os cafés de leitura, os clubes de leitura, vários modelos de negócio dedicados exclusivamente aos livros estão crescendo porque a leitura também passou a ser percebida então como esse fenômeno de desaceleração que tem tudo a ver com wellness, né? Então, o livro está ocupando esse espaço também. Então, se antes o autocuidado era yoga, meditação, final de semana no spa, também pode ser desligar o celular e passar um dia, uma tarde, uma noite lendo. Isso é super importante, porque ele desloca a leitura do território da obrigação intelectual para o território do prazer e do equilíbrio emocional. Muito merecido. Ela é tudo isso. E isso, claro, amplifica muito o seu potencial de mercado. Quero falar de alguns cases aqui para vocês agora. Alguns casos concretos. Tag Livros, modelo de assinatura como curadoria. Eu sou assinante, não sei se você é. Tem Tag Inéditos, Tag Curadoria, não estou fazendo propaganda, tá? É um dos maiores clubes de livros por assinatura do Brasil. Então, ele junta duas tendências, a leitura e assinaturas, né? A recorrência, que é um modelo bem interessante. E você não assina um livro por mês, você assina uma seleção, você assina uma curadoria, um contexto, você não sabe que livro vai vir, e isso que é o gostoso, que é legal, né? Então, entrega um pertencimento impactado. Tem uma livraria Leitura, que tem 50 lojas no Brasil, e ela criou um varejo experiencial. Então, ela trabalha muito com eventos, com autores, lançamentos exclusivos, clubes de leitura com influenciadores. Então, a loja física, várias livrarias têm isso, mas não como lugar de ativação da comunidade, tá? Então, o ponto físico ser algo para ativar a comunidade. Gente, isso não é só para livros, tá? Comunidade, o espaço físico para gerar ponto de comunidade, engajar e ponto de encontro é muito top, muito, muito top. Tem o Bookster, né? O Pedro da Bookster, a Marcela Ceribelli também. Eles têm clubes geridos, tem outras pessoas que têm clubes geridos, um box de 12 livros surpresa, conteúdos exclusivos, lives mensais, tem um monte. E falando fora, né, desse mercado de livros, né, o que livro representa? O que isso está mostrando? Atenção sustentada, curadoria, comunidade, identidade, profundidade. Qualquer marca quer isso. Que as pessoas estão buscando, gente. Então, quais são as marcas que podem estar ativando em torno da cultura da leitura e não estão? Marcas de bem-estar, de lifestyle, de educação, de café, de turismo. Todas têm espaço natural nessa conversa, tá? Viagem de final de semana é algo que a hospitalidade do Brasil ainda não percebeu. Então, a pergunta estratégica não é como eu entro no BookTok. A pergunta é, minha marca consegue ser anfitriã de uma comunidade que compartilha algo com profundidade? A leitura é um dos territórios mais ricos e menos concorridos nesse momento. Que tal? As marcas durante muito tempo estão nessa ainda, alcance, alcance, alcance. Agora elas estão tentando chamar atenção e talvez no próximo degrau seja a profundidade. Porque alcance gera visualização, mas profundidade gera memória, é tudo que a gente quer. Alcance, cliques. Profundidade é vínculo, é significado, é emoção, tá? Então as marcas precisam parar de perguntar quantas pessoas me viram, quantas pessoas realmente passam tempo comigo. É isso que é importante, né? E a cultura da leitura está mostrando isso pra gente, a importância disso. E agora eu quero falar do luxo, que eu dei spoiler, né? Então, é um movimento que é muito interessante. O mercado de luxo, quando o mercado de luxo se move para algum lugar, meus amores, é porque ali ele identificou um filão. E é o que está acontecendo. Eles são muito espertos. E eles estão indo para esse filão antes que o mainstream perceba. E ele está se movendo para os livros, tá?
Parece meio uma associação meio inusitada, talvez porque ela não seja tão óbvia. Porque parece que livro e luxo são coisas bem distintas. Um é democrático, olha, o livro, e o outro é exclusivo. Um custa R$ 60, o outro custa 6.000. Que une os dois? O consumidor de luxo está mudando. Ele está buscando marcas que estejam alinhadas com arte e cultura. E não é patrocínio de museu, é alinhamento genuíno com práticas culturais que esse consumidor já faz parte, ele já habita. E tem uma outra segunda camada também, que é sobre singularidade. Isso não pode ser replicado em escala. Então, tudo aquilo que revolve tempo, habilidade, autoria, né? Desde o fato a mano, né? Do artesanato em couro, do bordado à mão, o perfume com nota de fundo que você não encontra em nenhum outro lugar. Isso tem a ver com luxo, tá? E numa cultura que a gente já está começando, é muito conteúdo gerado por IA, que é super rápido, super abundante, mais do mesmo, sem autoria. Talvez a literatura seja, vamos acreditar, um dos poucos redutos que ainda sobrem para a singularidade humana, para a autoria humana, né? Um autor consegue criar uma identidade específica. Talvez seja difícil de ser copiado e ser escalado. Não sei. Isso é luxo. E as maisons estão percebendo isso, tá? E o jovem consumidor de luxo, gente. Isso é importantíssimo para essa galera. Aquela que vai sustentar as grifes nas próximas décadas. É essa galera que está no BookTok, que está nos Silent Book Clubs, que faz fila, tá? É essa galera. Então, eles têm que estar atrás delas. A Miu Miu lançou em 2024 o Miu Miu Literary Club, uma iniciativa que reúne conversas, leituras e debates em torno de autoras mulheres. O clube foi apresentado durante a segunda semana, aliás, durante a semana de design de Milão, que é super luxo, super grandioso, um espetáculo visual. Você acha que eles foram ingênuos em colocar um clipe da leitura ali? Não, é posicionamento. A Prada foi ainda mais longe. Um caso super interessante. Ela contratou uma romancista, a Otessa Moschfer, para criar 10 personagens originais. Uma programadora romântica, vampiras gêmeas e por aí vai. E cada personagem foi associada a peças da coleção, cada uma com uma história, uma psicologia, uma agência própria, uma personalidade. E além da campanha, né, uma edição encadernada com 10 contos que ela criou, que foi vendido exclusivamente nas boutiques Prada, tornando-se um item de colecionador. Então, livro não é brinde, é produto, é parte da coleção. A Valentino, também super sofisticada, colaborou com a Dream Baby Press, uma coleção de cartas de amor escrita por romancistas. Então, o cliente podia sair de uma boutique com uma carta escrita à mão por um autor. Olha que legal. Escrito à mão eu acho massa. 2 anos antes, a Griff tinha construído uma coleção inteira inspirada num romance, A Little Life, de Hanya Yanidihara. Tá? Então, uma obra que bem conhecida, que eu não conheço, mas que foi que trouxe, que falava de trauma, de afeto e identidade, que inclusive não é um território confortável para marcas, mas que ela explorou. A Chanel tem um podcast inteiro dedicado à literatura, Literally Rendezvous, com 39 episódios narrados a partir da Rue Cambon, conduzido pela atriz e escritora Charlotte Casiraghi. Lançou um prêmio literário em parceria com... E por aí vai. Mantém a biblioteca de Karl Lagerfeld, com 33 mil volumes. A Saint Laurent abriu a Babylone, em Paris, espaço cultural com lançamentos de livros e publicações. A Aesop, de cosméticos, né, que a Natura tinha comprado, criou, mas passou adiante. Criou bibliotecas efêmeras temáticas em datas como o Dia Internacional da Mulher, o mês do orgulho LGBTQIA+. Os hotéis de luxo estão contratando book curators. São profissionais responsáveis por selecionar os livros que compõem a experiência do hóspede. Tá bom para você? Da mesa de cabeceira à biblioteca do saguão. E é isso. A casa de perfume sueca, 1969, colaborou com um escritor para criar uma fragrância inspirada em um livro. O livro virou cheiro.
Então, gente, isso não é metáfora, isso é um produto, né? Então, é um movimento grande que está acontecendo. Então, ler livros, literatura, é uma marca cultural forte, tá? E antes as pessoas ficavam só no patrocínio, patrocinar a arte, ter uma fundação, aparecer em bienais. Tudo bem, segue. Mas ela está entrando num espaço diferente, mais comunitário, mais democrático, mais cotidiano, mais pessoal, né? Ela entra numa relação diferente, fazendo parte da vida. Gente, nenhuma tendência é linear, né? E a gente tem algumas armadilhas que a gente precisa cuidar, tá? Primeiro risco, que eu acho assim, bem elevado. Grau, sei lá. O risco da superficialidade disfarçada de profundidade. Isso acontece em tantas áreas, não tá? Muita gente mostrando profundidade e é superficial. Super superficial. Vamos lá. Então, a BookTok criou um paradoxo interessante. A leitura voltou, mas muitas vezes mediada por conteúdo ultra curto sobre livros. Então, aquelas resenhas de 30 segundos. Ai, eu odeio aquilo. Listas de livros que vão mudar a sua vida. Rankings temáticos. Então, parte da comunidade literária questiona se isso realmente alimenta a leitura real ou cria uma comunidade que está vivendo dessa imagem de marca, tá? As pessoas compram o livro, tiram foto e não leem. Então, o risco é o livro virar um objeto de identidade e não uma prática, né? A leitura não se torna prática. Então, gente, cuidado. Estética é uma coisa, mas a gente está buscando substância. Risco de oportunismo cultural. Então, qualquer movimento cultural que ganha as massas, né? Ela consegue atrair, tá atraindo marcas que não tem nada a ver com o tema. Então, banco patrocinando o clube de leitura que eventualmente não tem nenhuma conexão genuína, clubes de livro com uma ação de mês e depois não tem continuidade. Então não pode se apropriar se for para ser vazio, se for só para surfar onda, ninguém aguenta mais isso. E o risco de ignorar a polarização dos dados, né? Então, quanto uma faixa de consumidores se aprofunda na leitura, a maioria, 53% dos brasileiros não leem nada. Não leram nos últimos 3 meses livros, que é a maioria da população. Então, qualquer estratégia que trate a cultura de leitura como mainstream no Brasil está errado. É um mercado de nicho que está em expansão e não é um mercado de massa. Bom, eu comecei esse episódio, né, falando de um paradoxo: mais livros vendidos, menos leitores. Então, o que está em ascensão não é propriamente a leitura, é um certo tipo. O que está em expansão é um certo tipo de leitor, de consumidor, que escolheu a leitura como território de identidade, de comunidade, de diferenciação em um mundo onde a atenção e a profundidade virou peça rara. Então, esse consumidor compra mais, engaja mais, tem mais voz em vários recortes, né? Ele é jovem, digital, formador de opinião, ele pode ser várias coisas. O movimento também, que a gente falou dos clubes, do BookTok, das livrarias que viram espaços culturais, é sinal de um mesmo deslocamento, que a gente já conhece. O consumidor não quer apenas produto, ele quer pertencer a algo que faz sentido para ele, e a leitura está dando esse espaço, né? O scroll infinito, você parar, abrir mão disso, largar isso de lado e ficar lendo um livro parado, concentrado, virou um ato de posicionamento, quase de rebeldia. E marcas que entenderem isso primeiro vão ter acesso a uma comunidade que, antes de comprar qualquer coisa, já decidiu que confia em quem cuida do que ela valoriza. Isso é importante. Eu acho bem interessante esse movimento. Ele não fala só de livros, ele fala da atenção, da profundidade, do pertencimento, né? A necessidade que as pessoas têm de viverem experiências que não mudam assim, no scroll rápido. Então, esse mundo que está extremamente eficiente em capturar a nossa atenção, talvez a leitura venha nos resgatar, vem recuperar nosso protagonismo na nossa atenção. E é sobre isso, sobre leitura. Aproveitando, né? Eu tenho um canal no YouTube de livros de negócios, tem 39 vídeos lá, tá bem paradinho. Preciso voltar a gravar. Mas eu amo ler, leio desde sempre. Vou até tirar uma foto, pegar foto da minha carteirinha da biblioteca pública da cidade onde eu nasci. Espero que você tenha curtido esse episódio. Me conta se você percebeu esse movimento da leitura, esse ressurgimento. De novo, não está massificando. As pessoas estão lendo mais. Então a tendência é, o propósito,
a questão da comunidade, da identidade, do novo status de ser leitor. Não é intelectualidade, não é. Vai além, vai muito além disso. Espero que você tenha curtido esse episódio e a gente se vê depois.